Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos, que se inscreveram, no nosso canal, que vem compartilhando nossos vídeos, que vem de uma certa forma divulgando, o nosso trabalho. Trabalho esse e ferramenta essa que eu considero algo muito produtivo para o setor, porque somente a gente que viaja pelo Brasil, a gente sabe o quanto a falta de informação interfere nos resultados, de uma maneira geral. Então eu apenas estou fazendo um pouquinho, estou apenas contribuindo com um pouco para que o setor possa se tornar cada vez mais produtivo, mais lucrativo e mais sustentável. Eu acho que é obrigação da gente, de uma certa forma, ajudar de alguma maneira para que o setor se desenvolva de uma maneira mais sólida, E a partir disso a gente consiga estabilizar algumas coisas, como por exemplo, preço de arroba, preço de quilo de carne, o preço do quilo do boi vivo, enfim, que a gente consiga estabilizar os resultados das operações, que isso sim fortalece a cadeia de uma maneira geral, de uma maneira mais forte. Mas nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o SIF, o Sistema de Inspeção Federal, que para mim, dentro do que eu trabalho, dentro do meu conhecimento, dentro das minhas experiências, o Sistema de Inspeção Federal brasileiro, hoje, para mim, ele é um exemplo. É um exemplo a partir da sua atuação. Por quê que eu digo a partir da sua atuação? Porque os trabalhos desenvolvidos pelo Sistema de Inspeção Federal a nível nacional têm muita politicagem, ele não funciona com base naquilo que nós precisamos. E o que eu quero dizer com isso? Uma legislação desenvolvida de forma a auxiliar o sistema produtivo aqui do Brasil. Ele tem que ser desenvolvido de uma certa forma, sim, com base no alimento seguro, numa fiscalização atuante, porém ela tem que ser muito mais voltada para as características das operações a nível nacional. Por exemplo, hoje nós temos dentro do Brasil várias maneiras e vários sistemas usados para produzir carne bovina. Vamos pegar o exemplo do sistema de inspeção municipal, o sistema de inspeção estadual e o sistema de inspeção federal. Eu acho um absurdo um país que busca, um lugar de destaque por parte de alguns junto ao mercado externo e tem uma legislação que, ao meu ver, em termos de desenvolvimento, ela serve muito mais para inglês ver do que propriamente dito para auxiliar o sistema produtivo de carne bovina. E nós temos os 3 sistemas de inspeção de carne no Brasil. Isso é um absurdo. Isso precisa acabar urgentemente. Nós precisamos unificar o sistema de inspeção no Brasil. Essa é a primeira atitude que eu acho que deveria ser tomada pelo Ministério da Agricultura. Acabarmos com uma legislação somente para os importadores ver e criarmos uma legislação a partir do decreto que lançou o novo RISPO, sim, com o objetivo de auxiliar o sistema produtivo. Porque se nós formos analisar, e eu digo isso por experiência própria, o RISPO, na realidade, essa legislação, ela, por muito tempo, ela ficou guardada dentro das gavetas nos frigoríficos. Por que eu digo isso? Porque o sistema de fiscalização dentro das empresas frigoríficas, ele é desenvolvido muito mais por interpretação dos fiscais. Isso eu não acho errado, porque isso é coerência. É coerência, porque desde que eu habilito um frigorífico para ser federal, hoje existe uma discrepância muito grande entre frigoríficos federais no Brasil, aonde em alguns a legislação é atuante, é forte, é rígida, e em outros é totalmente liberado. Então, eu tenho a convicção que se nós criássemos um sistema de inspeção federal, compatível com o sistema, o negócio carne bovina no Brasil, nós teríamos muito mais condições de trabalhar o mais perto do ideal. Certo? Essa é a primeira situação que eu vejo que precisaria ser criada. Não somente criar um novo regulamento e esse regulamento muito pouco interferir no dia a dia das empresas, e foi isso que aconteceu quando o Balairo, criou o novo RISPO como se tivesse feito uma grande coisa. E esse RISPO não ajudou em nada. Foi apenas um evento para mostrar para os americanos que nós tínhamos tomado uma atitude, para mim, precipitada e sem nenhum acréscimo, para o negócio carne bovina no Brasil. Então, o sistema de inspeção federal, para mim, volto a dizer, ele é um exemplo para o mundo. Porém,
o sistema local, o sistema de inspeção local dentro dos frigoríficos trabalha por interpretação. Existem frigoríficos que têm 3 veterinários, por exemplo, né, do sistema de inspeção federal, e cada um tem uma interpretação para o mesmo problema. Então, fica muito lógico que nós precisamos sair de dentro dos gabinetes. Em primeiro lugar, sair de dentro dos gabinetes. Nós precisamos entender como é que funciona o sistema de produção de carne bovina no Brasil para depois criarmos a legislação. Não precisamos inventar coisa. Por exemplo, mais um exemplo, né? Nós temos lá na Bahia ou no Nordeste uma comercialização de carne quente, exposta, sem refrigeração. Aqui no Sul, nós temos toda uma exigência para nós comercializarmos carne com 7 graus, no máximo 7 graus de temperatura. Ou seja, como que em uma parte do Brasil exige uma coisa e em outra parte do Brasil exige outra. Esse é apenas um exemplo. Existem, né, inúmeros outros exemplos que acontecem a nível nacional, que se o Ministério da Agricultura fosse fazer algo, um trabalho, desenvolver um trabalho, né, a título de beneficiar a cadeia, nós estávamos, né, com vários programas a nível nacional, programas de orientação, de incentivo, e no Brasil não existe isso. Por exemplo, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu desenvolvi um projeto que faz, não que faz, ele desenvolve, ele busca desenvolver a gestão da cadeia produtiva da carne bovina brasileira, e a partir desse desenvolvimento de gestão, ele faz com que nós possamos aumentar a produtividade de carne bovina, né? E a partir do aumento da comercialização da carne bovina, a gente tem uma maior lucratividade, uma maior produtividade. Esse meu projeto não andou a nível nacional porque depende da politicagem. Então, os nossos trabalhos internos com relação à carne bovina do Brasil são muito precários. A gente tem uma legislação bonita, nós temos um vocabulário bonito, um pronunciamento bonito por parte de alguns representantes da carne bovina brasileira que não condizem com a realidade que nós vivemos no dia a dia. Então, nós temos outra precipitação muito grande que eu venho avisando há muito tempo, que na gestão do Blairo foi intitulado como a salvação para o negócio de carne bovina no Brasil, que é retirada da vacinação. Uma grande precipitação e mais um erro da gestão do Blairo Maggi. E agora nós estamos com essa outra precipitação que eu volto a tocar no assunto de novo, da futura ministra Tereza, de retirar a fiscalização. Mais uma vez eu digo para vocês uma coisa, não precisamos tirar a fiscalização de dentro dos frigoríficos. Nós precisamos aproximar, pessoal, os erros que vêm acontecendo em termos de sistema de inspeção federal no Brasil é pela falta de aproximação. O CIF local trabalha sozinho dentro dos frigoríficos. As regionais se distanciaram. E Brasília nem se fala. Ninguém sabe concretamente o que está acontecendo dentro das unidades. E a retirada da fiscalização vai ser mais um erro tremendo se essa nova ministra, a futura ministra, essa futura gestão tiver como base, né, essa primeira ação. Nós estamos colocando os pés pelas mãos de uma forma grotesca e burra, e nós podemos prejudicar um grande negócio para o Brasil, que ainda não chegou, eu considero, em 50% da sua capacidade, que é a exportação de carne bovina. Erros e mais erros, né, vem acontecendo nas últimas gestões, e parece que vão seguir. E o Brasil tem uma mina de ouro, porque tem pecuaristas investindo pesado, sem incentivo, sem orientação, dentro da sua maior parte. Frigoríficos trabalhando também com incentivo zero. E mesmo assim, nós conseguimos ser uma referência em carne bovina, mesmo tendo esse retrocesso aos últimos anos, frente ao mercado de exportação. Nós temos um sindicato, nós temos uma associação que trabalha em prol dos seus associados, que não representam a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. E nós precisamos de alguém, nós precisamos de uma gestão, nós precisamos de um governo que olhe para dentro do Brasil e percorra o Brasil, que preste, de uma certa forma, um serviço que ajude o pequeno e o médio produtor e até os grandes frigoríficos que não vivem ao entorno desse mundo de benefícios que alguns têm no Brasil, para que nós possamos aumentar a produção e, a partir do aumento da produção, melhorar, né, a questão
de trabalhadores, que eu digo, essa melhora é com base nos salários, no aumento de empregos. Pessoal, não é difícil desenvolver a carne bovina aqui no Brasil. Eu pergunto, quer exportar mais? O Brasil quer exportar mais? O Brasil quer, de uma certa forma, produzir mais carne bovina? Vamos olhar para o pecuarista, vamos olhar para os frigoríficos, vamos olhar para os mercados. Pessoal, a questão de incentivo e de gestão é o nosso maior problema, sem falar em representatividade lá fora. E tirar a fiscalização dos frigoríficos é uma estupidez. Frigorífico que diz que não consegue ser produtivo porque a fiscalização é muito atuante, mentira. É porque algo está acontecendo de errado e eles não tiveram a competência de se adequar para produzir carne bovina, né, a nível de inspeção federal. O que eu acho sim é que existe uma discrepância muito grande. Existe uma diferença muito grande de interpretação de um veterinário de um CIF para o outro. E isso atrapalha os frigoríficos. Existe uma diferença de pensamento e de interpretação dentro do próprio CIF local, aonde veterinários de um mesmo CIF divergem de informações. Um libera de um jeito e o outro do outro. Então vamos padronizar o serviço, pessoal. Não é difícil. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, se alguém tiver contato, vejam bem, se alguém tiver contato com a nova ministra, a sua equipe, eu estou à disposição de trabalhar de graça. Se for o negócio, eu trabalhar de graça para orientar como nós podemos fazer a nível nacional para aumentarmos a produção de carne bovina no Brasil, para que nós possamos exportar mais carne bovina no Brasil. Eu estou à disposição. Alguém diga para a nova equipe da ministra, da futura ministra, que eu estou à disposição para trabalhar de graça se for um negócio, para auxiliar e fazer desse setor realmente uma referência, tanto a nível nacional como a nível internacional. Certo, pessoal? Aqui fica um registro de uma pessoa que está preocupada e que acha assim que nós temos o dever de ajudar de alguma forma esse setor que vive em meios de politicagem, e isso não é bom para ninguém. Então, pessoal, agradeço a todos, né, por estarem acessando o nosso canal, estarem se inscrevendo no nosso canal. Reforço o convite. Existe uma ideia aí de nós divulgarmos o nosso canal e a partir da divulgação do canal a gente consegue beneficiar de uma certa forma, ajudar um pouquinho, né, para que o nosso setor possa se tornar mais produtivo e lucrativo. Então eu convido vocês, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos e deixo aberto, pessoal. Se tiverem dúvidas, sugestões, entrem em contato conosco, escrevam aí embaixo. Aqui embaixo, deixe seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, que a gente, de uma certa forma, vai se preparar para esse ano de 2019 ser muito melhor do que foi o ano de 2018. Nós precisamos tirar a cadeia produtiva da carne bovina das mãos de poucos. Nós precisamos abrir os mercados para conhecimento de todos. E nós precisamos criar programas para beneficiar todos, pequenos e médios, pecuaristas e frigoríficos. Aí sim, quando nós conseguimos fortalecer a cadeia, nós vamos conseguir ter um setor trabalhando de forma mais estável, produtiva e lucrativa. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.